Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver juntos operações trigonométricas. Não é fazer operação não, são as operações de soma, subtração e fatoração entre seno, cosseno, tangente e cotangente. Vamos especificar hoje seno, cosseno e tangente. Vamos então pensar o seguinte, começando o início dessa aula da seguinte forma. Será que seno de 30 graus mais 60 graus é igual a seno de 30 graus mais seno de 60 graus? Então vamos fazer o seguinte, do lado esquerdo da equação, seno de 90 graus é igual a 1. E do lado direito da equação é seno de 30 graus mais seno de 60 graus. Perceba que colocamos um ponto de interrogação no final, perguntando, será que vale a igualdade nesse caso? Do lado direito ainda, seno de 30 graus vale meio e seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Ora, como sabemos, 1 é diferente de meio mais raiz de 3 sobre 2. Logo, não posso afirmar que seno de 90 graus igual a seno de 30 graus mais seno de 60 graus. Vamos agora pegar a função cosseno nos mesmos dois ângulos e verificarmos se cosseno de 30 graus mais cosseno de 60 graus igual a cosseno de 90 graus. Eu pego o lado esquerdo da equação, que é igual a cosseno de 90 graus, pois cosseno de 30 mais 60 graus igual a cosseno de 90 graus, que vale quanto, turminha? Quanto? Zero. Isso aí. Qual unidade? Você falou unidade? Cuidado, cosseno não tem unidade. Então vamos verificar o seguinte, do lado esquerdo, cosseno de 90 graus já é zero. Do lado direito, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 graus é meio. Ponto de interrogação de novo, porque zero não é igual a meio mais raiz de 3 sobre 2. Logo, não posso concluir que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A mais cosseno de B. Está errado. Será que na tangente eu posso fazer isso? Vamos pegar de novo os mesmos dois ângulos, meus amores. Vem comigo, vem comigo. Então, tangente de 30 graus mais 60 graus do lado esquerdo, será que é igual a tangente de 30 graus mais tangente de 60 graus? Você somou 30 mais 60, deu quanto? 90 graus? Então, tangente de 90 graus existe? Não existe, não. Se tangente de 90 não existe, como vou poder igualar a tangente de 30 mais tangente de 60? Conclusão, meus amores, tangente de A mais B é diferente de tangente de A mais tangente de B. Então agora, vamos tentar descobrir como é que eu vou fazer para achar seno de A mais B, cosseno de A mais B e tangente de A mais B, em função de seno, cosseno e tangente. Vamos observar um gráfico, vou comentar com vocês esse gráfico e vamos tentar chegar no seno de A mais B. Podemos pegar esse gráfico com dois ângulos, alfa e beta, adjacentes, ou seja, vizinhos. Esse alfa e beta, vamos pegá-los em dois triângulos retângulos. Observem comigo o gráfico. Preste atenção comigo. Seno de alfa no triângulo OAB é igual cateto oposto a alfa, que é AB, sobre a hipotenusa, que é OB. Cosseno de alfa é cateto adjacente, que é OA, sobre a hipotenusa, que é OB. Já o seno de beta no triângulo OBC, que é retângulo no ponto B, é igual ao cateto adjacente OB sobre a hipotenusa OC. E seno de beta é igual a quem? Cateto oposto a beta, que é BC, sobre a hipotenusa OC. Desta forma, seno de alfa mais beta no triângulo OHC, onde CH é perpendicular a OA. Ou seja, alfa mais beta formam um ângulo dentro do triângulo retângulo OHC. Assim, seno de alfa mais beta
é cateto oposto, que é CH, sobre a hipotenusa OC. Fazendo os cálculos, meus amores, percebem que ainda não cheguei na equação, mas, substituindo os valores, eu vou chegar que seno de alfa mais beta vai ser igual seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Quer dizer, para demonstrar uma equação, eu tive que gastar muito tempo. Pergunto, vale a pena demonstrar essa equação toda hora que eu for precisar usar? Resposta, é claro que não. Ainda mais nos vestibulares atuais, tipo a UEL em Londrina ou a Universidade Federal de São Paulo, eles têm colocado as fórmulas para auxiliar os alunos. Mas, infelizmente, outros vestibulares ainda não colocaram as fórmulas. Se eles não colocaram as fórmulas, automaticamente eles têm que cobrar de você o conhecimento dessa fórmula. Ora, se é difícil você demonstrar, tem que ter alguma maneira para você decorar ou memorizar. Então vamos memorizar da seguinte forma. Vamos dar duas opções para vocês. A primeira opção, todo mundo conhece, é a opção do poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É uma brincadeirinha que nunca mais você vai esquecer. Será que tem outra forma mais interessante? Tem sim. Tem a seguinte ideia. Se observar, eu vou verificar logo as 4 fórmulas seno A mais B, seno A menos B, cosseno A mais B e cosseno A menos B. Antes de verificarmos essas fórmulas, vamos analisar o seno no seno alfa mais beta. O seno alfa mais beta verificamos que é igual a seno alfa vezes cosseno beta mais seno beta vezes cosseno alfa. Então posso brincar da seguinte forma. O seno é amiguinho, aceita a amizade. O seno é amiguinho, aceita a amizade e respeita o sinal. O seno é amiguinho, aceita a amizade e respeita o sinal. Se seno aceita o sinal, eu posso dizer seno A mais B, ele vai falar mais para mim. E se eu falar seno, ele vai poder misturar seno com cosseno. Então fica fácil decorar. Vamos verificar então como fica seno A mais B e seno A menos B. Seno A mais B vai ficar seno amiguinho, aceita o sinal e faz troca-troca. Então fica seno A cosseno B mais seno B vezes cosseno A. E seno A menos B? É só trocar o sinal, é simples. Então fica seno A vezes cosseno B menos seno B vezes cosseno A. Captaram a ideia do seno amiguinho? Porque faz troca-troca e aceita o sinal. Se você fala mais, ele fala mais. Se você fala seno A mais B, ele fala mistura, não tem problema, não tem preconceito. Então fica seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. E para o cosseno, será que eu tenho que demonstrar? Claro que não. Da mesma forma que o seno é amiguinho, o cosseno é do contra. O copiloto quer ver o piloto doente para ele assumir o comando do avião. E o seu colega quer ver você doente para assumir sua namorada. Cuidado, hein? Não vai ficar doente. Olha só, então o cosseno é do contra. Esse co é do contra. Se o cosseno é do contra, se você fala mais, ele fala menos. Ele é racista, não se mistura com os outros. Então, pensando nisso, vamos lembrar e decorar a fórmula. O cosseno é do contra, não se mistura. É racista, se desconta do mal. Não discorda do mal. Discorda do sinal. O cosseno é do contra, não se mistura, é racista e discorda do sinal. O cosseno é do contra, não se mistura. É racista e discorda do sinal. Cosseno A mais B é cosseno A, cosseno B. Perceba, não se misturou com seno. Menos seno A vezes seno B. Porque eu falei cosseno A mais B. Ele é do contra. Eu falei cosseno A mais B, ele falou menos. Ele falou cosseno A vezes cosseno B, menos seno A vezes seno B. Ora, se ele é do contra, se você fala menos, ele fala mais.
Se você fala cosseno de A menos B, ele vai falar cosseno A vezes cosseno B mais seno A vezes seno B. Resultado, cosseno do contra. Basta você fazer o juntamento de cosseno com seno e trocar o sinal que está lá dentro. Ficou fácil para memorizar? Vamos pegar um exemplo agora de aplicação do cosseno de A mais B. Vamos, por exemplo, calcular cosseno de 75 graus. 75 graus, como nós sabemos, é 45 graus mais 30 graus. Então, eu vou fazer o quê? Cosseno de 45 graus vezes cosseno de 30 graus menos seno de 45 graus vezes seno de 30 graus. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o produto dá raiz de 6 sobre 4. Cosseno de 30 graus vezes cosseno de 45, já calculamos. Agora vamos calcular seno de 45 vezes seno de 30. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E seno de 30 vale meio. Desta forma, cosseno de 75 graus igual a raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Perceberam a aplicação do cosseno? Ótimo! Vamos agora pegar um exemplo das fórmulas da redução para o primeiro quadrante. Vamos pegar o exemplo de seno de π sobre 2 mais x. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então fica seno de π sobre 2 vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de π sobre 2. Como sabemos, cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é quanto? 1. Então fica seno de π sobre 2 mais x igual a cosseno de x. Entenderam a ideia da aplicação? E agora, será que eu consigo calcular tangente de A mais B? Como é que eu vou achar tangente de A mais B? É simples, não é, João? Como é que é tangente de A mais B? Seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. Quem que é seno de A mais B? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E quem que é cosseno de A mais B? É cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. Vamos observar então esta equação monstra e vamos tentar transformar esta equação para uma equação que envolve tangente de A e tangente de B. Eu olho para cá e verifico o seguinte: aqui eu tenho seno e cosseno, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Eu quero transformar para tangente de A e para tangente de B. Vão pensar comigo? Pensou comigo? Como é que vai ficar então? Eu quero transformar seno para tangente. Então vamos sumir com cosseno. Então vem comigo para a lousa para prestarmos atenção no que vai acontecer. Olha só, eu vou dividir todo mundo, tanto em cima quanto embaixo, por cosseno de A vezes cosseno de B. Então, se eu dividir aqui por cosseno de A vezes cosseno de B, vai acabar ficando tangente de A. E aqui vai ficar tangente de B. E aqui vai dar 1. E do lado de cá, vai ficar quem? Seno de A sobre cosseno de A, tangente de A. E seno de B sobre cosseno de B, vai dar tangente de B. Resultado? Resultado simples. Vamos verificar que tangente de A mais B vai poder ser escrita como sendo tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Então, tangente é meio termo entre seno e cosseno, porque envolve o seno e o cosseno. O seno é amiguinho, então em cima aceita o sinal. O cosseno é inimigo, então embaixo ele discorda do sinal. Por isso que em tangente de A mais B fica em cima tangente de A mais tangente de B. E embaixo um menos tangente de A vezes tangente de B. E tangente de A menos B fica tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais
tangente de A vezes tangente de B. Entenderam, turminha? Compreenderam a ideia de seno, cosseno e tangente de A mais B? Dá um tempinho aí, professor, para ver se a turma pega também. Vamos agora imaginar que eu queira calcular seno, cosseno e tangente do arco duplo. Por exemplo, seno de 90 a partir do 45 graus, ou seno do 70 a partir dos 35 graus, ou seno do 120 a partir dos 60 graus. Para isso, vamos pegar as equações seno de 2x. Vamos pegar a equação do seno para calcularmos o arco duplo. Seno de 2x é igual seno de x mais x, que é igual seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x. Horas, se eu somar seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x, dá quanto, turminha? Dá 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Ótimo! Logo, seno de 2x igual 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E agora vamos calcular então cosseno de 2x. Cosseno de 2x é igual a quem? Cosseno de x mais x, que é igual cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x. E cosseno de x vezes cosseno de x não é cosseno ao quadrado de x? E seno de x vezes seno de x não é seno ao quadrado de x? Então, cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Logo, cosseno de 2x vai ser igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E tangente de 2x é tangente de x mais x, que é igual tangente de x mais tangente de x sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de x. Então, tangente de 2x é igual 2 vezes tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Vamos lembrar para ficar fixo. Seno de 2x é igual 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E tangente de 2x é igual 2 vezes tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Será que seno de 2x é igual a 2 vezes seno de 2x? Não, está errado. Seno de 2x é diferente de 2 vezes seno de x. Da mesma forma que cosseno de 2x é diferente de 2 vezes cosseno de x. E seno de 90 graus é seno de 2 vezes 45 graus, que é diferente de 2 vezes 45 graus. É claro que existem alguns ângulos onde o seno do dobro igual a 2 vezes o seno dele. Por exemplo, seno de 0 é 0, e seno de 2 vezes 0 é também seno de 0. Mas isso não significa que essa equação vale para sempre. Por isso que eu digo que seno de 2x é diferente para 2 vezes seno de x. Vamos agora tentar ver se conseguimos achar o seno do arco metade. O arco metade, quem que é? É o arco dividido por 2. Engraçadinho você, né, professor? Arco metade é só isso? É claro que é só isso. Pega o arco e divide por 2. Se você pega o arco e divide por 2, vai ser chamado de arco metade. Então vamos calcular seno do arco metade. Seno do arco metade é seno de A. Para eu chegar nesse valor, vou pensar no seno de 2x. É igual 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E se eu substituir no lugar de 2x, A. Se eu substituir no lugar de 2x, A, no lugar do x, vou ter que substituir A sobre 2. Então, seno de A vai ser igual 2 vezes seno de A sobre 2 vezes cosseno de A sobre 2. Por que eu posso fazer isso, professor? Porque seno e cosseno são funções. Se eu mexo com ângulo dividido por 2,
eu vou também mexer com o ângulo dividido por 2. Vamos pensar agora na função cosseno com arco metade. Cosseno do arco metade. Como assim? Vem comigo para cosseno de 2x. Cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Vamos agora pegar, no lugar de 2x, substituir por a. Se eu substituo por a no lugar de 2x, automaticamente eu vou ter quanto? Cosseno de a. No lugar de x, vou colocar a sobre 2. Se eu tinha cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, agora eu vou ter cosseno ao quadrado de a sobre 2 menos seno ao quadrado de a sobre 2. Enfatizando, cosseno de a é igual a cosseno ao quadrado de a sobre 2 menos seno ao quadrado de a sobre 2. Eu vou agora calcular a tangente do arco metade. 2x, metade dele é x. Tangente de 2x é igual 2 vezes tangente de x sobre ou menos tangente ao quadrado de x. Se eu dividir o 2x por 2 deu x, vou dividir o a por 2, vai dar quanto? A sobre 2. Então, no lugar de 2x vai a, no lugar do x vai a sobre 2. Ou seja, tangente de a é igual 2 vezes tangente de a sobre 2 sobre ou menos tangente ao quadrado de a sobre 2. Tanto o arco metade quanto o arco duplo têm fórmulas muito semelhantes e parecidas. Então, basta saber um deles, que o outro é consequência. E se eu tiver problemas onde envolve soma ou subtração de senos? Não soma e subtração de ângulos, soma e subtração de senos. Por exemplo, seno de 30 graus mais seno de 45 graus. O que eu faço? Se eu conheço os ângulos 30 e 45, beleza, mamata, tranquilo. Mas se for, por exemplo, 15 graus e 75 graus, eu não vou conseguir fazer. Então, eu vou ensinar agora para vocês uma fórmula chamada fórmula de transformação em produto. Quem estudou ela? Prostaférese. Prostaférese vai ser o nome que nós vamos dar para essas fórmulas. São 4 formulinhas que vão transformar uma soma em produto, uma subtração em produto. Vamos chamar essas 4 fórmulas de prostaférese. Vamos anunciar essas 4 fórmulas e depois eu vou demonstrar uma dessas 4. Vai ser suficiente para você entender que eu estou com a razão. Não só eu, mas como todos os professores de vocês, que ensinaram vocês essas fórmulas. Vamos começar com seno de P mais seno de Q. Seno de P mais seno de Q é igual 2 vezes seno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. E seno de P menos seno de Q é 2 vezes seno de P menos Q sobre 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2. Então, seno é amiguinho e cosseno é inimigo. Seno amiguinho, seno de P mais seno de Q é igual a 2 vezes seno de... Se eu falei seno de P mais seno de Q, eu vou preservar o sinal de mais para o seno. Então, fica mais Q, P mais Q sobre 2 no seno, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. E seno de P menos seno de Q vai ser igual a quem? 2 vezes seno de P menos Q sobre 2, porque eu falei seno de P menos seno de Q. Então, vai preservar o sinal para o seno, vezes cosseno de P mais Q sobre 2. E cosseno de P mais cosseno de Q vai ser quem? Vai ser 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Cosseno do contra é racista. Gente, se o cosseno do contra é racista, não vai ter seno com ele. A não ser que você fala cosseno de P menos cosseno de Q. Será que ele vai querer o negativo para ele? De jeito nenhum, é racista. Então, cosseno de P menos cosseno de Q fica menos para quem? Para o seno, é óbvio. Então, fica menos 2 vezes seno de P mais Q sobre 2, vezes seno de P menos Q sobre 2. Ou seja, cosseno de P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2, vezes 2, nada mais é do que cosseno de P
mais cosseno de Q. Eu posso ler da direita para a esquerda, como posso ler da esquerda para a direita. E cosseno de P menos cosseno de Q é igual a menos 2 vezes seno de P mais Q sobre 2, vezes seno de P menos Q sobre 2. Vamos demonstrar uma delas, e as outras são todas demonstráveis usando esta demonstração que eu tenho. Vou demonstrar seno de P mais seno de Q. Vou começar com o seno de x mais y. Quem que é seno de x mais y? É seno de x vezes cosseno de y mais seno de y vezes cosseno de x. Embaixo dessa equação, vou escrever seno de x menos y, que vai ser seno de x vezes cosseno de y menos seno de y vezes cosseno de x. Vou somar agora as duas equações. Se eu somo as duas, vai sumir, vai cortar seno de y vezes cosseno de x na primeira equação, menos seno de y vezes cosseno de x na segunda equação. Então eu vou ter seno de x mais y mais seno de x menos y igual 2 vezes seno de x vezes cosseno de y. Ora, basta agora pegar x mais y e chamar de p, e x menos y chamar de q. Se eu somar essas duas equações, eu vou ter 2x igual p mais q. Se 2x é igual a p mais q, então x é igual a p mais q sobre 2. E se eu subtrair as duas equações, eu vou chegar a 2y igual a p menos q. E se 2y é igual a p menos q, y vai ser igual a p menos q sobre 2. Então vou substituir no lugar do x mais y por p, no lugar do x menos y por q. E vou substituir no lugar do x por p mais q sobre 2. E no lugar do y por p menos q sobre 2. Assim, vamos ficar com seno de x mais y mais seno de x menos y igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de y. Troco o x mais y por p e troco o x menos y por q. E fica seno de p mais seno de q igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de y. No lugar do x, coloco p mais q sobre 2. E no lugar do y, p menos q sobre 2. Dessa forma, mostrei, demonstrei e provei que seno de p mais seno de q é 2 vezes seno de p mais q sobre 2 vezes cosseno de p menos q sobre 2. Então, turminha, nós vimos e temos que frisar que seno de A mais B é seno de A cosseno B mais seno B cosseno A e todas as outras fórmulas. Se lembrarmos que seno é amiguinho, ele aceita a troca entre seno e cosseno é inimigo do contra, ele é racista, fica mais fácil. E se você não estiver satisfeito, não tem problema. Pegue cada uma das equações e escreva 10 vezes. Bom trabalho, maravilhoso estudo, boa tarefa e até a próxima aula. Tchau, turminha. Até mais. Na aula de hoje, aprendemos as fórmulas de arco duplo. Seno de 2 vezes x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E analisamos as fórmulas de transformação em produto. Seno de p mais seno de q é igual a 2 vezes seno de p mais q sobre 2 vezes cosseno de p menos q sobre 2. E cosseno de p mais cosseno de q é igual a 2 vezes cosseno de p mais q sobre 2 vezes cosseno de p menos q sobre 2.
Olá, meus colegas. Então, para a aula de hoje é muito importante lembrar os alunos a trabalharem com a ideia do seno amiguinho e do cosseno inimigo. Treinem muito com eles. Lembre eles que às vezes nos vestibulares as equações já são dadas, mas às vezes não são. Então vale a pena eles escreverem para decorarem. Bom trabalho e sucesso!